Daniel Martins, candidato do Partido Social Democrata à Câmara Municipal de São Pedro do Sul, foi o convidado de ontem do espaço radiofónico de Lafões, dedicado às autárquicas do próximo dia 1. Durante cerca de hora e meia, o candidato apresentou as propostas que tem para o Conselho e deixou críticas à atual gestão socialista do município. Uma das situações onde Daniel Martins se distancia em relação à gestão de Vítor Figueiredo prende-se com a gestão das termas são-pedrenses. Nós temos que olhar para o Conselho como um todo e aproveitar todo este todo que nós temos e que não tem sido explorado e partir de uma base que são as termas, que é para onde vão as pessoas que nos chegam de fora, e consegui-las levar para as outras localidades todas, para as outras freguesias todas. O doutor afirmou recentemente que São Pedro do Sul já não é a capital do termalismo. Infelizmente. Mas, por outro lado, o atual Presidente da Câmara disse que as termas continuam a ser as melhores, talvez mesmo até da Península Ibérica. Olha, de que lado é que será a razão, doutor? A razão está do lado dos dados oficiais. E eu percebo que o ainda Presidente da Câmara afirme, e estou certo que ele continuará a afirmá-lo, porque eu também não gostava de ser Presidente da Câmara numa altura em que aquilo que foi sempre as termas mais procuradas de Portugal, da Península Ibérica e umas das mais importantes da Europa, eu não gostava de ser o Presidente da Câmara quando elas deixassem de ser. Portanto, eu percebo bem a preocupação do ainda Presidente da Câmara, porque é evidente que é uma vergonha para São Pedro do Sul. Agora, os dados oficiais dizem-nos que em 2015 passámos a ser apenas as segundas mais procuradas e que em 2016 passámos a ser as terceiras mais procuradas. E isto não admite nenhuma outra leitura. Os dados são oficiais. Aliás, calhou, infelizmente para nós, que a quando da visita do Secretário de Estado da Energia a convite do ainda Presidente da Câmara, os dados oficiais são precisamente fornecidos por um organismo que é tutelado por este Secretário de Estado. Portanto, nós não estamos a inventar dados, nós acedemos à Direção-Geral de Energia e Geologia e os dados estão lá. Portanto, são indesmentíveis. Portanto, e são fornecidos pela própria Termalistur. Portanto, eu não entendo como é que o Sr. Presidente da Câmara tem a desfaçatez de continuar a afirmar uma coisa que é objetiva. É que nós somos as termas mais procuradas em terceiro lugar, já não somos as primeiras. E somos aquela que mais desperdiça a energia geotérmica. E somos aquelas cujo acionista principal, que é a Câmara Municipal, teve que injetar, o ano passado, quase 400 mil euros para manter o equilíbrio orçamental da Termalistur. Isto são dados objetivos, resultam dos próprios relatórios da Termalistur. Portanto, eu vejo de muito mau tom e de muito mau gosto ouvir um Presidente da Câmara repetir que as termas que continuam a ser as maiores já não são. Infelizmente. Agora, eu não quero fazer bandeira disto, eu quero apresentar o meu programa a votos e que as pessoas leiam e percebam que é possível inverter a curto prazo esta tendência. Aliás, eu não entendo sequer como é que a Termalistur, tendo gasto há relativamente pouco tempo tanto dinheiro para fazer um plano estratégico de desenvolvimento das termas, e não o leia sequer. Porque se lesse, ia ver que o próprio estudo encomendado por si aponta algumas das soluções que têm que ser desenvolvidas para as termas. Desde logo, e por exemplo, a aposta num turismo de natureza, num turismo como é que nós podemos potenciar então esta riqueza natural que temos aqui, doutor? Com que equipamentos e que organização funcional? Eu diria que nós temos duas maneiras de desenvolver as termas como elas devem ser desenvolvidas. Numa componente interna e numa componente externa. A componente interna é óbvia, portanto as termas estão a ser mal geridas, ponto final, porque uma administração que me apresenta uma quebra de procura que nos faz ir para terceiro lugar, que me apresenta estes prejuízos, que me desperdiça toda esta energia geotérmica. Obviamente que o modo de gerir as termas tem que ser alterado. Portanto, esta componente interna, para mim, é um dos problemas. Isso leva à alteração da administração, se for eleita. Obviamente, eu isso já o assumi, mas não é por ser esta administração. Qualquer administração que lá estivesse com estes resultados tinha que ser substituída. E é por isso que nós inscrevemos no nosso programa uma medida que aponta para que qualquer administração da Termalistur tenha que se pautar por objetivos e por metas. E se não os cumprir, tem que ir embora. Para mim é perfeitamente inadmissível ter uma gestão, ter uma administração que me apresente estes resultados. Em termos externos, à atividade das termas, nós temos que, uma vez mais,
Eu não gosto de falar de cor. Eu dei-me ao trabalho de ler muitos trabalhos académicos sobre termas. Li todos os que encontrei e alguns até encomendados e publicados pela própria Termalistur. E é evidente que nós necessitamos ali de novos equipamentos para conseguir pôr as termas a funcionar mais meses por ano, para conseguir que os aquistas fiquem mais tempo nas termas a dormir nos hotéis e que permaneçam lá mais tempo. E isso obriga-nos a ter alguns equipamentos que nós não temos e que estão todos previstos. Desde logo, um centro de congressos. Não queremos elefantes brancos, portanto, ninguém está a falar em centros de congressos de 3 ou 4 mil pessoas, mas se conseguirmos criar nas termas um centro de congressos para 750 pessoas, 1000 pessoas, conseguimos, com toda a oferta hoteleira que as termas disponibilizam, assegurar um funcionamento muito mais regular e muito menos sazonal, que foi sempre um problema das termas, que depois acaba por se repercutir no tipo de emprego que nós oferecemos nas termas. Nós necessitamos que as pessoas estejam empregadas o ano todo, não são apenas 3 ou 6 meses ou 9 meses em alguns casos. Temos de garantir um emprego muito mais estável e temos também de garantir, que é o outro elemento que me preocupa, e esse é também o objetivo, temos de arranjar maneira de haver mais investimento nas termas que permitam às pessoas sair destes salários mínimos. É uma vergonha para o Conselho. Daniel Martins, o candidato do PSD à Câmara de São Pedro do Sul, ele que foi ontem o convidado do espaço radiofónico de Olafões, dedicado às autárquicas do próximo dia 1. Hoje será a vez de Vítor Figueiredo ser o candidato a ser entrevistado aqui na Rádio Lafões. E a candidata da CDU à Câmara de Viseu, Filomena Pires, defendeu ontem a criação de uma universidade pública na cidade, a partir das escolas que constituem o atual Instituto Politécnico de Viseu. Durante uma ação de divulgação de propostas para a juventude junto das escolas secundárias, Filomena Pires sublinhou que o número de doutorados no IPV é superior àquele que existe em algumas universidades. O dia está dedicado, de facto, à juventude, porque pensamos que é extremamente importante dar respostas às necessidades dos jovens na área da educação, porque é extremamente importante a formação, é investir no futuro. Há, de facto, um fraco investimento na educação da parte do Governo Central. Cabe a quem governa o município, a quem de facto tem o poder no município, exercer pressão sobre o poder central para que as condições em que os jovens trabalham sejam as melhores condições, nomeadamente ao nível dos edifícios. Nas propostas que temos, muito concretamente em termos da formação dos jovens, defendemos a criação da Universidade Pública de Viseu. Há muitos anos que o fazemos. Entendemos que o Politécnico tem condições para poder, a partir das suas escolas, constituir a Universidade Pública de Viseu. O número de doutorados, neste momento, no IPV, é superior àquele que existe em algumas universidades. Portanto, temos todas as condições para que isso venha a acontecer. E é um facto que os alunos, por vezes, não escolhem o IPV porque não é uma universidade. Isto pesa na decisão dos alunos. E o IPV tem sido, de facto, um equipamento extraordinário para trazer jovens a Viseu, muito importante, mas poderia ser ainda mais potenciado do que aquilo que efetivamente neste momento é. Dizer-lhe ainda que relativamente às propostas que temos para os jovens, já sugerimos isso e mantemos a proposta de que haja uma bolsa de casas em número suficiente para os jovens casais e também acessíveis em termos daquilo que são as rendas cobradas pelo município. Filomena Pires, a candidata da CDU à autarquia viziense, ontem num dia dedicado à juventude. E a candidata do PS à presidência da Câmara de Viseu, Lúcia Araújo Silva, defendeu ontem a criação de um parque tecnológico em Lourdosa, em articulação com o Instituto Politécnico de Viseu. Lúcia Araújo Silva lembrou que o Parque Empresarial de Lourdosa tem 300 hectares, o que permite aí desenvolver vários projetos em prol da dinamização da economia do concelho. Também uma outra coisa que nós entendemos que urge e que é importante é a questão do Parque de Lourdosa. Quer dizer, um parque está, como nós já dissemos, existe há um mapeamento do parque, mas que nós queremos transformar aqui num parque, criar e infraestruturar o Parque de Lourdosa, e uma das medidas são 300 hectares. E, portanto, temos ali, pode-se fazer muita coisa. Nós, Partido Socialista, queremos logo no início desanexar 30 hectares e transformar num parque tecnológico, porque hoje todas as cidades, mesmo a escala de Viseu, têm parques tecnológicos, então queremos apostar em articulação com o Politécnico. Lúcia... Queremos apostar fortemente
portanto, aproveitarmos essa nossa posição, até com a própria criação de macroclusters ao nível da indústria, ao nível das agroalimentares, ao nível da floresta, ao nível da saúde e bem-estar. Portanto, temos aqui todas as condições para potenciarmos Viseu e o Concelho de Viseu. E também, uma outra questão que é muito importante é a criação de uma plataforma logística e que temos pensado para o Parque de Lourdosa. Até a criação de um parque de tiros, porque Viseu não tem. Lúcia Araújo Silva, a candidata socialista à autarquia viziense, ontem a defender a criação de um parque tecnológico em Lourdosa. O candidato do Bloco de Esquerda à presidência da autarquia viziense, Fernando Figueiredo, defendeu ontem que a autarquia deve dar o exemplo no que respeita ao fim da precariedade dos seus trabalhadores. Em declarações à agência Lusa, durante uma ação de campanha contra a precariedade, Fernando Figueiredo considerou que o poder autárquico tem alguma coisa a dizer e a fazer sobre esta questão. O poder autárquico acho que tem alguma coisa a dizer importante sobre isto que é fazer. Ou seja, começa logo, por exemplo, pela Câmara, não é? Pelas empresas municipais que trabalham com a Câmara. Ou seja, temos que ter muita atenção e não permitir não termos pessoal precário a trabalhar connosco e as empresas a quem nós, a Câmara, contratualizamos ou que damos subsídios, no sentido de benefícios fiscais, de virem para cá, de todo podemos permitir que sejam e tenho um trabalho precário, não é? Porque a precariedade é péssima. Tornou-se a ideia de que, pronto, é uma onda, isto é assim. Não é assim, só que nós fazemos o assim. Nós temos obrigação em mudar as coisas, nós é que fazemos o é assim. O município tem que fazer essa sensibilização e tem, além da sensibilização, se dá subsídios, se apoia a instalação destas empresas, tem que, exatamente, que os obrigar a não fazer a precariedade. Fernando Figueiredo, candidato do Bloco de Esquerda à Câmara de Viseu, bloco que quer acabar com a precariedade nos funcionários municipais. O Museu do Caramulo afirmou ontem que a exposição Ferrari 70 anos de paixão motorizada recebeu mais de 12 mil visitantes em cerca de 2 meses, um recorde absoluto e histórico nas mostras temporárias. A mostra patente neste Museu do Concelho de Tondela tem como tema central o 70º aniversário da Casa de Maranello, sendo a maior dedicada à Ferrari, alguma vez realizada em Portugal, juntando um alinhamento de luxo de Ferrari, tanto pela sua raridade como pelo seu valor histórico. Lafões FM. Por si, damos todas as notícias. Lafões FM. Mesmo as más. Doa a quem doer.